meu nome é Bruna, eu sou cartomante e geralmente às quartas-feiras eu posto no Insta memezinhos e coloco assim as quartas do Amizade Preta. Porque, bom, quase todo mundo usa, né, gente? Quem não usa provavelmente queria estar usando e geralmente a gente tá enlouquecendo ultimamente. Eu não sei muito bem por que eu comecei a gravar esse vídeo. Na verdade, eu meio que abandonei esse canal faz um bom tempo, né? Que eu deixei ele de lado. Porque eu cansei de fazer horóscopo, né? Eu tenho feito no TikTok, como eu sempre fiz, mas eu dei uma cansada de fazer aqui porque o modelo é chato. Tipo, é meio chato tu ficar falando com a câmera há muito tempo. E tu não ter noção de onde isso vai chegar, se isso vai bombar, se não vai, se vão te xingar, se vão te agradecer, se vai. Enfim, N questões, né, que me fizeram parar. Mas também falta de tempo, porque mesmo que os vídeos não fossem aqueles horóscopos assim de 1 hora e tal, tomava bastante tempo. E isso que eu não edito, eu gosto de fazer as coisas assim, sem corte, tá? Então eu dei uma parada, mas eu tô querendo voltar com isso aqui. Só que eu tô querendo voltar com isso aqui de uma maneira diferente. Pra quem não sabe, tá? Eu também dou aula de tarô. E eu queria puxar mais para um lado de ensino do que para um lado que eu gosto mais, né? Eu gosto mais, eu me divirto mais ensinando, eu adoro as minhas alunas, mas assim, do que pro lado de, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não sei o quê. A divinação, ela é muito legal, ela é muito massa, jamais vou descartar ela, mas ela dá uma cansadinha, sabe? E aí todo mês, sabe? Então eu sinto que aquilo ali saturou, eu sinto que aquilo não é muito legal. E de fato eu queria fazer um negócio assim, de falar da vida, falar de outras coisas, que não tem tanto assim a ver com a cartomancia, ou pode ser que às vezes até tenham, mas que não seja o objetivo central. Porque pessoas conectam-se com pessoas. Marketing. Não, mentira. Não é marketing, é porque realmente, assim, às vezes eu quero falar alguma coisa e eu sinto que eu não tenho espaço pra isso, né? Eu quero expor alguma situação, algum negócio e não tô conseguindo. Na verdade, eu nem sei como é que esse vídeo tá enquadrado, né? Então eu não sei qual é a surpresinha que eu vou ter aí. Também não sei se alguém vai me ligar e vai ferrar com a minha gravação. Não tô sabendo de nada. Mas eu tava pensando mesmo assim, porque geralmente as pessoas quando elas gravam vídeos assim pro YouTube, ou elas têm um roteiro, ou elas super têm um assunto pré-definido, né, que elas vão falar. É o meu caso? Não, sabe aquele tweet da Rita Lee, e eu lá sou mulher de fazer backup, perdi tudo, foda-se? Eu. Eu geralmente funciono no improviso. Mas eu comecei a pensar em contar um pouquinho da minha história, né? Contar um pouquinho, eu fumo, né? Então, óbvio que ia ter um cigarro. Tem também uma garrafinha d'água que meu pulmão não é dos melhores, nem meu nariz eu tô meio nasalado. Então daqui a pouquinho vai faltar água aqui nessa boca. Mas eu pensei em contar um pouquinho da minha história, porque às vezes as pessoas não sabem de onde a gente surgiu, não sabem, né, quem a gente é e tal. E eu acho que é super válido ficar registrado pra quem quiser ver, pra quem quiser conhecer, quem quiser entender, enfim. Bom, meu nome é Bruna, nasci em 1992, tá? Sério, meu nome é Bruna Kias, só isso, Bruna CHIS. Eu nasci em Porto Alegre em 1992, dia 15 de setembro. Estava chovendo, assim como chove todos os anos, no dia 15 de setembro. Não, ano passado até não choveu, mas assim, é raro, tá? Geralmente chove. Porque é época de chuva, esse ano vai chover porque tem El Niño. Então, nasci. Fui pra escolinha com 3 anos, depois minha mãe me trocou de colégio, fui pra uma escola particular, que eu fiquei até a terceira série, depois ela me trocou de colégio de novo, daí foi até onde eu concluí meu ensino médio. Fui uma aluna muito massa, assim, participei do Grêmio Estudantil, fui representante de classe, fui oradora da turma, sempre gostei de me aparecer, então não é novidade que hoje eu trabalhe com algo que, cara, eu sempre digo, né, quando a gente tá trabalhando com câmera, vídeos, etc e tal, tem que ter um ego, tu tem que ter alguma coisinha à disposição, porque senão tu não faz, sabe? Tipo, tu não te presta a fazer isso. Tu também tem que ter um pinguinho de esquizofrenia, porque ficar falando pra um telefone ali que tá estático, gente, sério mesmo. Mas as pessoas não estão fazendo isso, entende? E as pessoas assim, é fácil. Olha, realmente é mais fácil do que carregar saco de cimento todo dia, mas tem gente que simplesmente não flui, né? E aí não é culpa minha, não tem nada a ver com isso. Mas bom, vamos lá, peraí que eu vou acender aqui. Tá. E eu sempre fui, assim, meio parecida, né? Tipo, de querer aparecer e tal, pipipi, popopó. E daí, na minha vida pessoal, quando eu era criança, eu não queria ser taróloga, né? Eu acho que ninguém pensa que vai ser cartomante, taróloga, astróloga, fazer terapia holística.
Acho que ninguém pensa nisso. Talvez hoje até pensem, mas na década de 90 ninguém pensava. A gente pensava em ser médico, sei ser aquilo, e eu queria ser cantora. Aí, né, vocês podem se perguntar, tá, mas essa bicha canta bem? Não, eu canto bem mal, ninguém aguenta me ouvir cantando, é assim, é um troço sofrível. Mas eu queria ser cantora, daí depois eu queria ser atriz, daí depois eu queria ser freira uma época. Pois é, e não fui nada disso. Bom, nasci, cresci, não me reproduzi ainda, mas resolvi entrar pra faculdade de História na PUC. Fiz 2 anos de História na PUC aqui de Porto Alegre. Resolvi sair. Passei por uma depressão assim bem complicada, passei por um relacionamento bem complicado. E decidi sair, mas eu decidi sair da história porque eu vi que eu não queria seguir aquele caminho. Eu admiro muito quem é professor, de verdade, mas eu vi que, cara, aquilo ali não dava dinheiro, não estava alinhado comigo, não estava alinhado com o que eu queria pra minha vida. E no topo disso eu tava numa depressão, né? Ferrada, tava num relacionamento bem complicado. E eu acabei saindo, acabei largando. Depois que eu larguei a história, eu fiz um curso técnico em informática pré-smartphone. Pré-smartphone eu larguei, também larguei. Tá, mas por que eu larguei? Tá, dessa vez tem uma justificativa, né, melhor do que depressão, mas se bem que depressão é uma puta de uma justificativa, né? Bom, enfim. Fui lá pro técnico em informática, faltava 3 meses, eu acho. Não sei pra eu terminar, mas eu resolvi parar. Rolava muito assédio, né? Isso foi em 2012, então rolava muito assédio, eu era a única menina na turma, fazia umas piadinhas assim super sem graça, eu tava começando a ficar mal, eu tava começando a me incomodar muito com aquilo. E aí eu decidi largar, eu decidi sair, eu vi que não ia rolar pra mim. Foi inteligente da minha parte? Não sei. Hoje talvez eu pudesse estar trabalhando aí numa multinacional, pudesse ser um crânio, assim, e não sou, não tenho a menor vontade de migrar de carreira hoje, mas foi o que deu, né? Então eu fiz isso. Daí depois eu fiquei um tempo desempregada, fiquei um tempo trabalhando com a minha mãe, daí depois eu fiquei desempregada de novo, daí eu trabalhei em salão de beleza, trabalhei de secretária, e meu trabalho de secretária era tipo a da Anne Hathaway em O Diabo Veste Prada, era aquela coisa assim da mulher entrando, me dando o iPhone numa mão e o casaco dela na outra. Servia pra alguma coisa aquele trabalho? Claro que não, era só uma mulher rica, aleatória, que tinha um escritório pra tratar de absolutamente nada. Quando eu conto essa história, as pessoas geralmente ficam tipo, como assim? Mas o meu trabalho era literalmente ficar respondendo. Olha, gente, olha o que é o tempo e olha como as coisas mudam, né? É, eu respondia os e-mails dela, fazia check-in de voo, check-in de hotel, essas coisas, né? Nada, tipo, nada demais. Respondia convite pra evento, fazia o RSVP, tipo, essas coisas, né? E aí, ela me pediu pra responder os e-mails dela, pessoais, profissionais não, né? Porque ela não tinha trabalho, mas bom, pessoais. E aí, essa assim, digníssima senhora fazia. Fazia sexo por e-mail. Ela web namorava por e-mail. Gente, pois é. E na verdade quem tava falando a putaria era eu, não era ela, e ela me pedia pra fazer isso. Então eu tinha que exercitar bastante o cérebro, né? Porque eu, mais jovem, não. Bom, mas eu, tipo, nunca tinha feito isso, né? Óbvio. Então eu fiquei por e-mail ainda, eu ficava tipo, que isso? Mas tá, fazia. Daí depois disso, o que aconteceu na minha vida? Deixa eu lembrar que eu fiz tanta coisa, né? Eu não comentei o começo da minha trajetória profissional. Mas meu primeiro emprego foi vendendo sorvete num quiosque na praia, aquele sorvete italiano que tu tem que fazer assim com a máquina, sabe? Aquilo era uma tortura. E o segundo foi na produção do Planeta Atlântida. Trabalhei outras vezes na produção do Planeta Atlântida também. Já fiz tanta coisa na vida. É porque tu não te acha? Não, eu me achei, eu tô, sei lá, eu quantos anos trabalhando com cartas, faz 8 anos esse ano, se eu não me engano, então, tipo, faz muito tempo. Mas antes disso eu fiz realmente várias coisas. Bom, daí tá, trabalhei com essa senhora, fiquei desempregada de novo. Que legal. E nesse meio tempo, meio que astrologia, eu comecei a entrar pela astrologia, a astrologia começou a fazer sentido pra mim, tá? E daí da astrologia eu fui pro baralho cigano, do baralho cigano eu fui pro tarô. E aí eu fui trabalhar num aplicativo. Tem uma matéria na UOL sobre mim, que agora eu descobri que a UOL tá com paywall, mas enfim, se vocês digitarem meu nome aparece no Google, e conta a respeito disso. Um amigo meu
falou que tava trabalhando nesse aplicativo e que ele tava ganhando não sei quantos mil dólares por semana. Mentira, né? Mas eu tenho essa de acreditar nas pessoas. E fui lá eu. Mas era um troço, assim, super abusivo, super complicado. Então, assim, como é que tu tem tanto cliente atendido? Eu tenho tanto cliente atendido porque lá eu tinha que atender. Então era uma média, tipo, hoje eu atendo, sei lá, 130 pessoas no mês, mais ou menos. Naquela porcaria daquele aplicativo, que eu sou muito grata pela experiência, mas eu sou grata a mim. Eu não sou grata a ninguém de lá, não. Eu tinha que atender compulsoriamente, né? Não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha feriado, não tinha férias, tinha final de semana, não tinha nada. E, sim, tinha dias que chegava a 100 pessoas atendidas por dia. Eu sei porque eu tinha as planilhas, né? Eu não sei se eu ainda tenho, talvez eu tenha. Mas, então eu adquiri muita experiência. E foi daí que eu surgi. Daí depois eu acabei me demitindo de lá no meio da pandemia, 2020. Fiquei trabalhando só no particular. Também trabalho, né, bastante, tenho um volume de atendimentos muito alto. E fiquei só no particular e desde então cá estou. Mais ou menos essa é a minha trajetória, mais ou menos é como eu cheguei aqui. E as pessoas perguntam, né, algumas coisas assim, do tipo, se era isso que eu queria fazer da vida. Não era. E que nem eu falei, eu tinha sonhos quando eu era criança, outra coisa. Quando eu era adolescente, eu realmente queria ser historiadora, né? Eu queria eu queria pesquisar sobre peste negra. Eu sempre tive esse sonho de pesquisar sobre peste negra. Pesquisei por mim, né, por minha conta, pesquisava quando estava na faculdade, pegava os livros na biblioteca, etc. Mas claro que eu nunca consegui desenvolver uma pesquisa num nível para socar no Lattes, né, até porque eu saí da faculdade. Então eu queria isso, e aí eu queria casar, ter filhos, e tipo, era isso, eu ainda quero, né, ainda é o que eu quero pra minha vida. Mas não, nunca pensei que eu ia trabalhar com carta. Daí as pessoas também perguntam, mas você tem religião? Cara, fui batizada católica, né? Fui batizada católica e hoje em dia eu rezo muito. Eu acredito em Deus, acredito no universo, acredito em tudo, basicamente. Eu tenho uma visão de espiritualidade, né? Que mais que as pessoas me perguntam? Deixa eu ver. Elas me perguntam se eu fico abrindo cartas pra mim mesma. E a resposta é sim e não. Quando eu tô muito mal, quando eu tô muito ansiosa, sim, eu abro carta pra mim mesma. Mas geralmente as cartas elas vão me dar um resultado errado. Porque tu não é boa? Não, eu sou ótima, gente, mas o problema é que quando tu abre pra ti mesmo o negócio vem super enviesado, né? Então, assim, tu pode interpretar de uma forma que seja melhor ou a pior, vai depender do teu estado de humor. Quando eu tô com os meus clientes, eu consigo ser neutra. Comigo mesma, eu envieso, né? Isso é lógico. Mas logo que eu comecei a jogar, nossa, eu era fissurada, assim, tipo, eu ia pedir um sushi, eu ia lá, eu abri uma mesa real, uma vez eu nunca vou me esquecer dessa, eu abri uma mesa real pra ver se eu podia pedir um sushi, se aquilo não ia me ferrar financeiramente. O sushi em questão não custava nem R$ 100, e eu já ganhava muito, muito, muito mais que isso. Mas pra vocês verem, né? Isso é uma coisa que eu falo para as minhas clientes quando eu percebo que elas têm uma tendência, compulsão e obsessão, porque tô aqui fumando um cigarro para gravar um vídeo curto, que é de não pergunta cada passo pro tarô, né? Porque não é porque ele não vai te responder, é porque começa a virar uma muleta, né? Começa a virar uma coisa que tu te apoia. Isso aconteceu por um bom tempo na minha vida. E assim, quando tu começa. Isso também aconteceu em outras partes, tipo profissional, amoroso, etc. Por quê? Porque tu começa a usar ele como uma muleta. E eu comecei a perceber em dado momento que eu tava simplesmente deixando de fazer certas coisas, esperando que certas promessas ali se cumprissem. Algumas cumpriram, outras não. Mas assim, eu não posso planejar a minha vida baseado no que está por acontecer por uma tendência, porque tarô é tendência, não é sentença, tá? E aí, quando eu me dei conta disso, porque, tipo, se eu fosse falar pra alguém que não tá no meio, né, que, enfim, não tá aí, não gosta, ou não acredita, ou enfim, se eu fosse contar pra alguém, tipo, não, eu não vou morar em tal lugar porque o tarô me disse que em tantos meses tal coisa, você ia me achar completamente louca, né? E eu comecei a ficar assim, porra, Bruna, isso não é legal da tua parte. Então, assim, eu sempre oriento, tá? As pessoas a não usarem como essa muleta, de ficar assim, não, mas o tarô disse isso, aquilo. Porque é tendência.
tá? E porque a gente tem que pensar, independente dele, nós, né, nós somos responsáveis pelas nossas ações, não um baralho, tá? Então, assim, isso é uma coisa que é bem importante, né, de ser falada, de não pausar a tua vida, não deixar de fazer as coisas que tu quer, porque tem uma coisa pra acontecer ali na frente. E eu acho que às vezes não é só nem só no tarô, às vezes eu acho que também em outras áreas, sabe? Tipo, ah, mas o fulano me disse que ia fazer isso, ou me disse que ia me pagar. É contar com o ovo no cu da galinha. Eu não acho que é legal, apesar de várias vezes sim eu fazer isso na minha vida com outros assuntos, eu não acho que isso é interessante. Bom, hoje em dia trabalho exclusivamente com tarô, na verdade trabalho exclusivamente com tarô tem muitos anos, mas minha rotina é basicamente acordar, trabalhar, ir pra academia, voltar, trabalhar, dormir. Quando eu desligo dos atendimentos, eu queria ser muito aquela pessoa que consegue sair do trabalho, mas eu não sou. As pessoas. Eu fiquei com um senso de urgência muito grande, é uma coisa que eu tô tratando na terapia, tá? Mas eu fiquei com um senso de urgência muito grande de responder as pessoas, tipo, delas mandarem mensagem, eu estar disponível e responder. Então, não é que eu seja viciada em celular, eu não sou, mas eu fico naquela fissura, assim, de que, tipo, se alguém chegar, eu prontamente tenho que ter uma resposta, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado tratar. Mas, enfim, daí de noite, o que eu faço? Geralmente eu trabalho, mas daí eu trabalho elaborando post, ou arrumo minhas listas de transmissão, ou começo a escrever coisas, tipo e-books, etc e tal, porque a minha cabeça não para, né? Ela é, tipo, constante, assim, num 220. Eu gostaria muito de ser diferente. Lembrei até o que eu queria falar. Eu não tenho déficit, tá? Apesar de parecer, eu não tenho. Lembrei que eu queria falar. Ultimamente, né? Eu tenho gravado mais pra TikTok e tal, porque ela monetizou, então, óbvio, quem é que não quer dinheiro. Mas, cara, é muito frustrante, porque eu não sou uma pessoa assim que chega. Amanhã vai acontecer tal coisa! O pessoal parece estar estricnado falando, sabe? E eles mentem. Meu Deus, como as pessoas mentem. Até aqui no YouTube mesmo. Sempre que eu vou upar vídeo, quando eu ia upar vídeo do horóscopo, eu ficava vendo outros vídeos pra upar mais rápido. E aí tinha lá uma mulher horóscopo pra virgem falando que muitas pessoas que estavam vendo aquele vídeo que tinha mais de 100 mil visualizações iam se tornar presidentes do Brasil. Sério? Sério? Enfim. E aí no TikTok, geralmente o pessoal cresce sendo estricnado, falando assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e não vai. Entendeu? Tipo, é uma tiragem coletiva, não, sabe? Tem uma mulher em específico, nossa, aquela guria aparece. Hoje ela já apareceu 5 vezes pra mim, tá? Que tem um homem moreno que não para de pensar em mim. Fica a question, quem é esse homem moreno se eu praticamente só peguei loiro na minha vida? Então eu meio um pouquinho frustrada. Eu queria aprofundar isso, mas agora eu percebi que eu não quero mais aprofundar isso. Então, bom, fiz a minha apresentação, falei um pouquinho da minha vida. Comentem aí, né, se vocês querem saber de alguma coisa. Enfim, esse é um maravilhoso início do As Quartas usamos Tarja Preta. E sim, eu uso Tarja Preta, eu vou no psiquiatra, eu faço terapia, tá? Gente, então é isso. Beijos, muito obrigada por quem tirou seu tempo pra me assistir. Tchau, tchau.